E aí, bando de noobs, beleza? Estamos aqui com mais uma aula de Ruby on Rails, onde vamos ver sobre formulários. Eu já criei essa nossa telinha aqui, que é o nosso index. Também estou aqui na documentação, porque nós vamos usar esse helper, o Action View Form, né? E ele nos ajuda a criarmos os nossos formulários sem precisar utilizar HTML, né? A gente vai chamando alguns métodos, né? E aqui nós temos um exemplo, né, de como iniciar o nosso formulário. Vamos ver aqui na prática. O nosso código está aqui somente com a nossa action index no nosso controller chamado customer, onde temos o customer que só tem um endereço e o address que pertence ao customer. Aqui é a nossa tela, né, index, onde eu apresento aqui as informações percorrendo, né, todos os nossos clientes, e aí a gente invoca aqui o nome e o telefone deles, que são os campos, né, dessa nossa tabela. E no endereço também nós temos mais três itens para colocarmos no nosso formulário, tá bom? Então bora lá. De início eu deixei um link aqui para a gente adicionar um cliente. Então quando a gente clica nós temos esse erro porque nós não temos essa action. Então vamos lá criar essa action, né? Então a gente cria uma função com o nome new, ok? E aí a gente chama, né, cria uma variável que ela vai receber uma instância, né, do nosso customer, ok? Então se a gente for aqui e atualizar, ele vai reclamar de outra coisa, que é a falta do template, né? Ou seja, o nosso HTML, nós temos a action, mas não temos o HTML para ele. Então vamos vir aqui em views customers e adicionar aqui o new.html.erb. E a gente adiciona aqui um H1, por exemplo, somente para a gente poder apresentar o nosso novo cliente, né? Nosso formulário. Então, se eu atualizar, vai aparecer aqui. Deixa eu só voltar aqui na nossa raiz, né? E se clicarmos aqui novamente, novo cliente. Então, vamos iniciar aqui a construção do nosso formulário. Eu não vou criar aqui na nossa página new, eu vou criar algo que nós chamamos de partial, que é uma espécie onde a gente pode criar um HTML e renderizar em qualquer página que a gente quiser. Então veja que a nossa partial, ele começa com underline e daí eu coloco o nome que me interessar. Vou colocar mesmo form aqui, e aqui nós vamos chamar as informações que nós temos aqui na nossa documentação. Form with. Aí a gente vai passar o URL, certo? Se a gente não tiver nenhum modelo, como aqui na pesquisa ele vai fazer um get, né? Então toda a implementação no serviço dentro do controller, né, a gente pode chamar, mas aqui nós não precisamos disso. Vamos invocar somente um modelo, o model, que se chama customer, ok? Podemos tirar esse método e aqui a gente vai adicionar o name, né, que é o campo da nossa tabela de customer, e aqui a gente vai colocar o label, que é o nome, né? Então, se você prestar atenção, aqui nós temos o text field, mas também nós temos vários outros tipos, né, que podemos inserir aqui na documentação, ou outros helps que podem interessar. Text area para mensagens maiores, né, campos escondidos, né, e a gente passa um valor para ele também. E aí campo de password, número, data, semana, mês, pesquisa, e-mail e assim sucessivamente. Mas nós vamos ficar aqui nos até o text field, tá bom? E a gente adiciona o name e vamos copiar também aqui para a gente poder adicionar o phone, ok? Então a gente pode escrever aqui phone e vamos colocar o criar para nomear o nosso botão de submeter. Não vai aparecer nada agora porque a gente ainda não renderizou a informação no nosso new. Então a gente vai lá no new, certo? E a gente coloca dessa forma para que o código Ruby, né, seja implementado na página HTML, e a gente escreve render e a gente vai passar o nome do arquivo, tá? Então dessa forma aqui a gente já consegue ver o nosso formulário, né, com os nossos campos que nós colocamos. Deixa eu só mudar aqui o name para a gente colocar um text area para a gente ver como é que ele fica. Então a gente pode aumentar aqui, ó, a informação, tá vendo? Então vamos voltar para o text field. Depois você vai testando aí todos os campos que for de interesse.
No nosso controller, né, se eu enviar as nossas informações aqui agora, a gente vai ter um erro e o erro vai ser um erro da nossa action create, que ainda não está pronto, né? Então, selecionar aqui um noob, um telefone, e se eu puxar aqui para vocês e a gente buscar, ele está falando aqui, ó, foi iniciado o post, né, em customers, né, e aí ele passa aqui as informações e ele fala que a action create não foi achada, né, no nosso controller. Então ele dá esse erro e a gente vai lá no nosso código para podermos adicionar essa lógica, né, de salvar as nossas informações que vem do formulário. Então a gente vai precisar de duas coisas. Vamos precisar do customer, né, uma variável, e nele a gente vai dar um customer.new, pode ser um customer.create, né, pode ser um customer.new, e nós vamos pegar o customer parameters. O que são esses customer parameters? São os parâmetros que vão vir lá do nosso front-end, ou seja, do nosso formulário. Então deixa eu criar aqui ele de forma privada, certo? E aí vamos invocar o parameters.require, né? Então vou colocar aqui o nome do modelo, né, que eu estou apontando, e vou permitir. Se eu colocar dessa forma, eu vou permitir todas as informações que vem do formulário, né? Eu posso adicionar ou não, enfim. Mas a forma correta é a gente poder nomear os campos que nos interessam, né, que nós queremos que passem para cá. Então, se nesse momento, né, deixa eu voltar aqui no nosso... Opa, coloquei privada. Private. Se eu colocar aqui, né, o nosso index, nós só temos essa informação que eu já coloquei aqui de antemão. Adicionar o nosso cliente, ele não vai acontecer nada, porque eu não estou redirecionando após essa action concluída para nenhum canto. Então eu posso fazer assim, ó, se @customer salvar, né, que o retorno dele é um true ou um false, então eu peço que ele redirecione para customers path, ou seja, ele vai me redirecionar para aquela tela inicial, né, a minha tela root. Eu poderia colocar aqui também root path, porque nas minhas rotas eu tenho ele como root, né? Então customers underline path é o mesmo root path, mas eu vou deixar assim customer path para que a gente fique melhor a visualização. Se der errado, eu quero que ele renderize novamente a minha action new. Então, se tiver alguma informação que está faltando, seja válida ou não, né? Nós não temos nenhuma validação, não coloquei no nosso modelo, né? Nem de endereço nem de customer. Então, se tivermos algum problema com a validação, ele vai me renderizar de novo um new, e aí eu posso dar um notice e dizer, ó, deu ruim, né? E aí eu consigo ver as informações, e aí, enfim, você pode tratar essas informações da maneira que você quiser. Ok, então deixa eu adicionar aqui um noob e um número qualquer, criar, e ele vai me redirecionar para o meu index, conforme eu pedir, com a nova informação, noob e telefone, tá bom? Agora, nós temos uma missão de, se vocês prestarem atenção, o endereço, ele existe, pertence a um cliente, né? E o meu cliente, ele só tem um endereço, mas eu não tenho aqui um controller para manipular as informações dele, ou seja, o CRUD, né, a listar, né, o criar, o atualizar, o apagar, mas eu posso criar essas informações do cliente e adicionar também as informações de endereço. Isso se chama, né, atributos alinhados ou nested form. E nested form, né, a gente vai poder utilizar esse helper aqui, e aí você pode fazer todos os tipos de relacionamentos que a gente viu nas aulas anteriores. Então, se você prestar atenção, ele pega lá o modelo principal, com esse form ele já aninha um outro form com o endereço e assim sucessivamente com as informações, né, bem parecida com o form anterior, para que a gente consiga ver, né, as informações sendo puxadas. Deixa eu voltar aqui no nosso form e aí a gente vai visualizar aqui de forma que fique melhor para nós. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu formulário que já existe e vou aninhar fields for.
para o addresses, ok? Então vou copiar aqui para ficar melhor, addresses underline form, pronto. Então esse addresses form aqui, ele que vai ser o meu principal, né, a informação principal para o meu alinhamento. Então vamos lá, addresses form, então eu tenho street, ok? Opa, deixa eu colocar aqui label, perdão, e aqui street, vamos meu filho, street, e aqui também eu posso colocar o text field, certo? Então deixa eu copiar aqui, text field, e aí eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui, pra gente poder mudar para number, acho que é number, né? E city, né? Então city, beleza. Então vamos lá, form with o modelo de customer, certo? E aí eu faço ele percorrer para que a gente tenha a variável form, e através dos campos, né, do meu modelo de customer eu consegui chamar aqui o input. Então, input text field name, input text field phone. Da mesma forma, eu vou percorrer esse meu formulário para que ele crie um atributo alinhado de endereço. E aí o meu addresses form aqui nomeado, eu faço a mesma coisa, né? Text field e os campos. Continuo com somente um botão de submeter, né, de criar. Porém, nós precisamos voltar aqui no nosso controller e fazer duas adições. Uma dessas adições criar também o @customer e a gente fazer um build dessa informação. Então a gente faz o build e a gente coloca address, porque quando a gente criar aqui o nosso accept nested attributes, cadê você? Tá aqui. Então a gente precisa criar esse accept nested attribute for para que a gente possa, né, no nosso modelo de customer, que vai permitir, né, ele vai aceitar que atributos alinhados venham de endereço. Então, como só é um, e aí eu vou permitir aqui allow destroy, eu vou permitir que quando o meu customer for destruído, né, ele destrua também a minha informação que não faz sentido, dependent destroy. Okay. Dependent. Agora eu fiquei na dúvida, acho que é assim. Destroy. E aí a gente consegue destruir, né, quando apagar um cliente, e apagar também do nosso banco de dados o nosso endereço, porque não faz sentido eu ter um endereço lá, né, para nossa regrinha aqui, e não ter o cliente, né, vai ficar flutuando no banco de dados essa informação. Deixa eu ver aqui. Ok. Então, o que a gente precisa adicionar aqui? É permitir também nos nossos parâmetros que o addresses attributes, né, você tem que colocar dessa forma, ele venha. Então, eu vou permitir que venha o ID dele, né, se acaso eu for fazer uma atualização, o street, number e city. Ok. Eu acho que com isso nós podemos atualizar aqui, né, o nosso formulário e pronto. Ficou meio bagunçado, mas a nível de... Vamos ver aqui. Diego Araújo, 88 tal, Rua da Paz, Natal, número esse aí. Então vamos ver se ele vai criar, né? Beleza. Provavelmente ele não criou, tô vendo aqui no meu log, ele deu um erro, né? Olha só. Ele deu um erro para que dizendo que ele não permitiu unpermit parent addresses, né? Então deixa eu ver aqui, vamos lá, name, addresses, attributes, ok, new, formulário, addresses, ok, address, e aqui nós estamos customer, build address, correto também, formulário, form field address. Estranho. Porém, vamos rodar mais uma vez. Ele criou, né, o nosso Diego Araújo, mas não criou a informação que a gente queria. Então deixa eu ver aqui, Rua da Paz,
Natal, criar, ele deu o mesmo erro. Mas deixa eu colocar só a informação aqui no nosso index, que aí talvez a gente consiga ver alguma coisa. Eu acho que não vai dar não, mas vamos lá. Endereço, é só adicionar aqui então, th, ok. E aí, eu vou deixar de uma forma aqui, que a gente, eu quero que dê um erro aqui pra já ensinar um negócio aqui também a vocês, tá? Address, beleza, deixa eu ver aqui se ele vai, não apareceu nada, beleza. Vamos lá então. Pessoal, ó, eu tinha deixado aqui no plural, tá? Eu modifiquei address, tem que vir no singular, porque o nosso customer, ele recebe um endereço, né? Então ele aceita um address. E no controller, vou mostrar aqui no controller, ele também está aqui como address attribute, tá bom? Então bora lá, deixa eu atualizar aqui. Vamos Diego Araújo 2, telefone esse aqui, Avenida, Natal, 23. Vamos lá. Então eu criei e ele apareceu aqui o objeto, tá? Então deixa eu corrigir aqui. E aí é onde eu quero mostrar para vocês aqui qual é a parte interessante dessa informação. Index, vamos lá. Então, o que aconteceu aqui? Nós temos o objeto, né, o endereço aparecendo, e aqui nós não temos nada, porque de fato nas nossas tentativas anteriores a gente não conseguiu, né, a gente não criou na verdade. Então se eu colocar aqui address.street e dar uma atualizada, ele vai quebrar. Por quê? Porque nem todas as informações lá que eu tenho vai ter o street, né? Porque eu não tenho nenhum endereço, avalia o street. Então, como é que a gente trabalha com isso? A gente precisa vir aqui no Customer e adicionar um e-comercial no final. Que significa o quê? Olha, cliente, se ele tiver endereço, mostra o street. Se ele não tiver um endereço, não mostra nada, tá bom? Então, a mesma coisa eu vou fazer aqui para os demais de baixo. Deixa eu só atualizar aqui para você ver, ó. Então, ele aqui já mostrou o endereço, certo? E nos demais, como não tem, ele não mostrou nada. Então, a gente, para evitar fazer um if address .exist, entendeu? Essas coisinhas aqui a gente já faz mesmo em uma única linha. Então, number, e aí a gente vai fazer também para o city, né? City. Então vamos atualizar, e aí ele colocou avenida, o número 23, Natal. Vamos adicionar só mais um aqui, para a gente poder ver como é que vai ficar. Então, Diego Araújo 3, fone 8866, Avenida da Paz, Natal, número 1999. Criar. Opa, não adicionei a cidade, né? Mas aqui está, certo? Diego Araújo 388, tal, Avenida da Paz, 1999. E com isso, pessoal, a gente finaliza, tá bom? As nossas aulas sobre essa parte toda de relacionamento, essa parte de formulário. A gente pode fazer isso aqui com formulário polimórfico, com Resmane, né? Resmane a gente vai só mudar aqui para o plural, né? Eu tinha colocado lá no nosso formulário como plural também, né? Só que eu corrigi aqui, consegui, e aí a gente conseguiu evoluir. Tá bom, pessoal? Então, espero que você tenha gostado. Envie esse vídeo aí para aquele seu amigo, sua amiga que está começando no mundo da programação. E espero que você tenha bastante resultado nos seus estudos. E vamos lá. Valeu!